Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus seja sempre viva e abundante nas nossas vidas. Vamos lá então, vamos continuar. Apocalipse capítulo 6. Hoje nós vamos até o final do capítulo, dos versos 9 até o verso de número 17. Apocalipse capítulo 6, dos versos 9 aos versos 17. Apocalipse 6, de 9 a 17. Domingo passado nós caminhamos pelos 4 primeiros selos, nós vimos de que eles não são cavaleiros que vêm nos aterrorizar ou cavaleiros que vêm trazer maldições para as nossas vidas e que não precisamos ter medo da noite, porque achando que esses cavaleiros podem passar por nós, mas caminhamos e vimos que esses cavaleiros, eles trazem um sinal. Os 4 cavaleiros juntos, eles trazem um sinal daqueles que saem para guerrear e por conta da guerra acaba havendo a morte, e por conta da morte acaba havendo, o derramamento de sangue, por conta do derramamento de sangue acaba havendo a fome, por conta da fome acaba havendo a morte. Nós vimos exatamente isso por conta das nações que acham que são soberanas, que acham que reinam e governam sobre a terra, mas, na verdade, aquele que reina e governa sobre a terra é o que está sentado no trono, como João viu. Então, os 4 primeiros selos, eles traziam esperança para nós, de que todas as vezes que ouvíamos falar de rumores de guerra, que ouvíamos falar de guerras, que ouvimos falar de derramamentos de sangue, de fome, isso serviria de alerta para todas as gerações de que o nosso Deus está voltando, o nosso Senhor Jesus está voltando. Então, nós precisamos ficar em alertas. Muito parecido com o que o próprio Senhor Jesus diz na parábola das 10 virgens, das nércias e das sábias, quando eles dizem que o Filho do Homem vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas os sinais estão postos, os sinais estão aí, e cabe a todos nós sempre estarmos alerta por conta disso. Mas aí, meus amados irmãos, temos os 2 últimos selos antes de entrarmos no 7º. Os 2 últimos selos, eles se destoam dos 4 primeiros, pois vimos que os 4 primeiros têm um propósito, o propósito desses 2 são diferentes. Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 17, assim diz para nós: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo forte vento deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um peregrino quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém, meus irmãos. Louvado seja o teu nome, Pai. Como sempre te rogamos, te suplicamos, ó Deus eterno, que a esperança que essas palavras produziu nos ouvidos e nos corações e nas mentes dos destinatários desse livro, que elas produzam esperança nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, ó Pai. Que Tu, ó Deus grandioso, pelo Teu Santo Espírito, te revele a nós. Que Tu, ó Deus grandioso, pela Tua santa bondade e misericórdia, possa, ó Deus, acima de tudo, falar aos nossos corações nessa noite. Dar-nos, Senhor, dessa esperança.
Dai-nos também da alegria, Senhor, de ao enxergar esses sinais, ao olhar esses sinais, ao ver a Tua bondosa mão, isso alegra o nosso coração. Bendito seja o Teu nome, no nome do Senhor Jesus, é que nós te oramos hoje e sempre. Amém, Pai. Meus amados irmãos, como vimos, e isso ficou muito nítido e claro para nós, os selos, esses que estão sendo abertos, não necessariamente linearmente ou como se cada selo fosse um evento que haveria de acontecer na face da terra, ou seja, primeiro sai um cavalo, depois sai o outro, depois sai o outro, e aí quando um retorna, o outro vai, como uma espécie de rodízio. Isso não funciona para nós, mas de que, na verdade, esses primeiros selos, esses que vão desatando para que o livro que consta na mão direita de Deus possa ser aberto e possa ser revelado, e então o destino da humanidade que se encontra na destra de Deus, na mão direita de Deus que está sentado no trono, possa ser mostrado e possa trazer esperança para as 7 igrejas e também para nós. Quando esse livro chega, é necessário que esses selos, eles na verdade, ao serem quebrados, ao serem debulhados, ao serem abertos, eles são sinais que mostram para nós. São sinais de que todas as vezes que vimos, que ouvirmos, que presenciarmos esses sinais, o Senhor Jesus está voltando. Isso é para que todas as gerações, quer seja do dia em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, até o dia do último amado de Deus nascer, possa trazer esperança para todos os povos. O 5º e o 6º selo, eles diferenciam. Os 4 primeiros eram selos para a terra. Os 4 primeiros eram selos para especificamente esse planeta, o povo em que vivemos. Estes outros selos não, eles são diferentes dos outros e eles não são relacionados entre si como os 4 primeiros eram. O quinto selo, que é o primeiro da noite de hoje, ele é um selo que se remete muito mais a nós. Porque a pergunta que sempre nos surge quando falamos do livro do Apocalipse é: por que Jesus ainda não voltou? Se todos os sinais, se todas as formas e todos os beacons que Deus colocou, que Deus falou a respeito da vinda de Jesus, já acontecem há muitos e muitos e muitos anos, por que Jesus ainda não voltou? Ou seja, guerras existem desde a época que Jesus existiu. Guerra existe desde que o mundo é mundo. Basta nós pensarmos que, quando olhamos para o princípio de todas as coisas, nós vemos que as guerras elas existem desde que o mundo foi criado e desde que o homem passou a ter a sua natureza corrompida e pecaminosa. A morte é a mesma coisa, a fome é a mesma coisa, o derramamento de sangue é a mesma coisa. Então, você para perceber o seguinte: se todos esses sinais que apontam para a vinda de Cristo, todos esses sinais que nos dão a plena certeza de que o Cristo está voltando, por que ele ainda não voltou? E a resposta é justamente o 5º selo. A resposta a gente se encontra aqui. Olhe para a sua Bíblia, veja se você consegue enxergar. Olha para o verso de número 11. Diz assim: então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. O 6º selo é o selo, meus amados, que, vamos dizer assim, acalma o coração. É o selo em que diz assim, que o Senhor Jesus só vai voltar, todas essas coisas só vão acabar quando completar o número dos conservos e dos irmãos, estes de vestidura branca. A resposta de que Jesus ainda não voltou não é por conta dos sinais. As respostas de que Jesus não voltou não é por conta dos cavaleiros, não é por conta das guerras, não é por conta de nada disso. Nem porque vai piorar, nem porque vai melhorar. Não é nada, absolutamente nada disso. Mas a resposta pelo qual o Senhor Jesus ainda não voltou é porque todos aqueles pelo qual Ele o amam, todos esses que veremos domingo que vem, quando formos abrir o parênteses, quando o livro abre um parênteses, para no meio dessa confusão toda, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, depois do 6º selo, ele abre um parênteses para explicar aonde estão estes vestidos de vestes brancas. Quando nós formos enxergar quem são esses de todos os povos, tribos, línguas e nações, e trazer esperança para nós,
nós vamos entender que é necessário que todos estes de vestiduras brancas, que todos estes que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que todos estes pelo qual o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz, nasçam para que então possa o povo de Deus ser redimido. A razão única e exclusiva pelo qual o Senhor Jesus ainda não voltou é especificamente porque ainda aqueles pelo qual ele morreu na cruz do Calvário precisam nascer. Aqueles pelo qual o nome de todos aqueles que estão descritos no livro da vida precisam nascer. Aqueles pelo qual todos ele amou antes da fundação do mundo precisam nascer. Porque senão não tem como eles receberem o corpo incorruptível. Mas, meus amados irmãos, da mesma forma como o quinto selo nos traz essa esperança de que Jesus vai voltar e ele vai voltar até que o último dos seus amados nasçam, ele é um selo que nos adverte de alguma coisa. Ele é um selo que nos adverte de algo que, olhando para nós hoje, vamos dizer assim, pela paz em que vivemos hoje, pela paz que nós ocidentais, do mundo ocidental, vive, esse selo não faria muito sentido aos nossos corações. Mas para aqueles nossos irmãos das 7 igrejas que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, que estavam tendo o seu sangue derramado, esse selo ele trazia uma das esperanças maiores que todas elas. Não só da destruição dos grandes, dos reis da terra, como os 4 primeiros selos, dos grandes reinos da terra, como os 4 primeiros selos nos traz, mas a esperança de que aquilo que fazemos e as consequências daquilo que fazemos não nos leva a uma morte, vamos dizer assim, sem causa. Olha o que o texto diz para nós, os versos 9 e os versos 10. Vê se você consegue enxergar aquilo que eu enxerguei aqui. Vê se isso faz sentido para a sua vida. O texto diz assim, que quando ele abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar. Essa expressão aqui, ela nos remete à adoração, ela nos remete ao sacrifício. Debaixo do altar era exatamente quando o sacerdote ia matar o cordeiro e ele pegava, ao imolar o cordeiro, ou seja, ao sangrar o cordeiro e ao tirar os ossos desse cordeiro para que esse cordeiro pudesse ser queimado e essa gordura ela pudesse ser acendida, a fumaça pudesse ser acendida ao trono de Deus, havia também a queima do incenso. E é justamente nesse contexto de sacrifício por conta de derramamento de sangue é que João ele aponta no Antigo Testamento dizendo que é o que acontece conosco. Basta nós nos lembrarmos, meus amados irmãos, como o apóstolo Paulo nos diz, quando, por exemplo, ele então, depois de a música, até a própria música que cantamos muito, pelo menos cantávamos muito, até porque eu estou ficando meio velho, então as músicas também vão ficando, né? E a gente pensa que elas ainda são da época que a gente vive. Mas como cantávamos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versos 31 em diante, quando a gente canta que nada vai nos separar do amor de Deus, o apóstolo Paulo diz muito claramente de que todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro. E todos os dias, ovelhas que são levadas para o matadouro, elas acabam sendo sacrificadas por conta disso, mas de que deveríamos continuar, porque absolutamente nada, nem poder, nem altura, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente ou do porvir, haveria de nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. A mesma coisa que o apóstolo Paulo diz é a mesma coisa que o apóstolo João está dizendo aqui. A mesma forma. Só que o apóstolo João usa uma linguagem do Antigo Testamento, como a gente já viu, até porque havia o contexto de perseguição e era necessário criptografar a mensagem usando a linguagem do Antigo Testamento. E ele aponta para a ideia de que estes que estão sendo perseguidos, esses que foram mortos por conta da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam, eles foram mortos como sacrifícios. E este sacrifício chegava a Deus de uma forma suave, de uma forma em que era aceita, mas ao mesmo tempo chegava a Deus de uma forma em que o Senhor haveria de vingar por conta de todos esses que eram mortos e que tinham o seu sangue derramado.
Da mesma forma, o Senhor Jesus vai nos dizer que bem-aventurado nós somos quando nos injuriarem, nos perseguirem, nos maltratarem, mentirem contra nós, por conta da sua própria palavra e por conta do seu próprio nome. E aí, o texto está dizendo, mostrando muito claramente, de que estes que são mortos por conta do nome de Deus, esses que são mortos por conta do soberano, por conta da perseguição religiosa, o apóstolo João está dizendo que isso é um sinal de que o Senhor Jesus está voltando. De que todas as vezes que alguém nos perseguir por conta do nome de Cristo, todas as vezes que alguém injuriar contra nós por conta da palavra de Deus, todas as vezes que alguém apontar o dedo para nós, e aí tentando suavizar aquilo que o apóstolo João está dizendo por conta da suavidade da perseguição religiosa que vivemos, pelo menos para nós aqui no Brasil, por conta disso o apóstolo João está dizendo de que todas as vezes que você ouvir uma notícia de que no Oriente Médio, ou em qualquer outro lugar da África, ou qualquer outro lugar do mundo, que alguém foi morto por confessar Jesus Cristo como seu Salvador, isso não deve trazer tristeza para nós. Isso deve trazer a plena convicção e a plena certeza de que cada vez que o sangue de um mártir, cada vez que o sangue de um servo de Deus, cada vez que um sangue daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é derramado na face da terra, é nada mais, nada menos do que um pleno sinal de que o Senhor Jesus está voltando. E ele diz isso com uma convicção de que não se preocupem se isso alcançar vocês, não se preocupem se isso chegar até vocês, porque todos aqueles que foram mortos pelo sangue do Cordeiro, a estes foram dados vestes brancas e que esperassem para que o dia, então, da volta do Messias, e então aquele que tem aberto os selos há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele acalma o coração dos nossos irmãos que estavam sendo perseguidos naquela igreja, e eu espero que acalme o seu coração na noite de hoje, é de que todas as vezes que você chorar, todas as vezes que você se entristecer, todas as vezes que você ler uma notícia de cristãos sendo mortos, isso dói no nosso coração, mas acalme-se. É dado vestes brancas a ele. É bom, no contexto geral, padecer por conta do nome de Cristo. É plena certeza e convicção de que todos estes têm sido dados vestes brancas porque o seu sacrifício eles foram aceitos. Mas aí, meus amados irmãos, há uma voz que clama, há grande voz. E por incrível que pareça, por mais que seja uma multidão, o apóstolo João faz questão de colocar no singular essa voz. E isso é importante nós entendermos. É de que essa multidão, esses que são mortos, as almas dos que são mortos por conta da palavra de Deus, eles clamaram de uma forma uníssona. E a forma como eles clamam, o termo que o apóstolo João usa, ele é um termo muito conhecido no Antigo Testamento. Você que já caminhou pelos Salmos, aqueles que gostam de caminhar pelos Salmos, que gostam de ler os Salmos, que gostam de fazer suas meditações, suas resiliências nos livros dos Salmos, o livro é cheio dessa expressão, até quando, Senhor? Tanto Davi, como os Salmos de Coré, como nos Salmos de Asaf, ou até mesmo nos Salmos institucionais, é cheios, por exemplo, desde o primeiro, que é o Salmo de número 6, até passando pelo Salmo 13, 74, 79, 80, 89, 90, 94, e muitos outros salmos. A expressão usada e traduzida como até quando, Senhor, não darás cabos destes homens? Até quando, Senhor, o teu nome não haverá de ser vingado? Até quando, Senhor, os malfeitores farão mal contra mim? Até quando, Senhor, zombarão do teu nome? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor?
João pega essa mesma expressão que a literatura judaica usa no livro dos Salmos, essa mesma forma poética de colocar para fora todo o grito de socorro, toda a indignação, a súplica pelo socorro, como quem diz: volta logo, Senhor, volta logo, porque eles estão nos matando, volta logo, porque o sangue dos inocentes tem sido derramado, volta logo, Senhor, e dá cabo, acaba com eles, mata-os, vinga-os, ó Deus eterno, vinga-os, ó Deus eterno, porque eles têm derramado o nosso sangue. É isso que eles estão dizendo. Em alta voz, esses que morreram por conta da palavra de Deus e por conta do testemunho que eles sustentavam, estão clamando a esse que se encontra sentado no alto e no sublime trono, dizendo: volta logo, Senhor, envia logo o teu filho para que isso acabe, para que isso cesse. E a resposta dele é justamente essa: ainda não é a hora. Mas não se preocupem, porque todas as vezes que o sangue de um servo de Deus é derramado na terra, uma veste branca é dada a ele, como aquele que é recebido como herói no céu. Esse desejo de vingança, meus amados irmãos, é muito comum. Esse desejo de vingança é muito comum e verdadeiro. O próprio apóstolo Paulo, quando você lê lá no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, quando ele vai falar, ele chega e diz: não se entristeçam por causa da perseguição, não se entristeçam quando porventura passardes por provação, porque ela, na verdade, ela serve para vos fazer dignos de entrar no reino dos céus. Mas o Senhor, no ressoar da última trombeta, no ressoar da voz do arcanjo, vai voltar para dar cabo e vingar de todos aqueles que levantaram a mão contra os filhos de Deus. O sexto selo, meus amados irmãos, ele, como eu disse para vocês, ele não é dos mais bonitos para nós, assim como nenhum dos selos. Mas especificamente para nós, ele não é dos mais bonitos, porque ele é o selo de dizer de que quanto mais as pessoas morrem, quanto mais as pessoas padecem, quanto mais as pessoas são perseguidas por conta do nome de Cristo, mais é plena convicção e certeza de que o Senhor Jesus está voltando. Aquilo que muitas das vezes, o paradoxo do cristianismo, que muitas das vezes nos faz derramar as lágrimas, de ver os nossos irmãos sendo mortos por conta do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade deve nos trazer esperança, não nos alegrar, mas nos trazer esperança, porque é sinal de que o Senhor Jesus está voltando. Da mesma forma que o paradoxo da cruz, de vermos o nosso Salvador morto e ter o seu sangue derramado na cruz do Calvário como inocente, que nos traz dor e agonia da via crucis, mas também nos traz esperança de que os nossos pecados foram pagos, purgados e limpos nessa cruz. Esses paradoxos do cristianismo se encontra aqui a ideia de que, ao olharmos os nossos irmãos sendo mortos, ou até mesmo a morte, enfim, chegar até nós, não se preocupe, porque o que nos espera são vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas, meus amados, vem o sexto selo. E aí o sexto selo é o selo da vingança. Ou seja, o Senhor deu o sinal nos 4 primeiros. O Senhor deu o sinal nos 4 primeiros selos, quando Ele simplesmente nos mostrou que quem manda na terra é Ele, e que Ele destrói os reinos da terra pelos próprios reinos da terra. Mas, mesmo assim, mataram o sangue do Cordeiro. E aí, então, Ele passa a nos dar sinais naturais. E aí, aqueles que estão no grupo da igreja lembram que eu disse: guardem para vocês o eclipse da lua de sangue. Guardem isso para vocês, porque isso não é um mero espetáculo da natureza. Quer ver? Vamos acompanhar aqui? Olhe para o verso 12 aí, vê se você enxerga isso aqui. Ele chega e diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E o que tem no sexto selo? A primeira coisa que tem no sexto selo é o quê? Um terremoto. Aqueles que lembram, não sei se vocês se lembram, mas há uns 2 anos atrás tremeu em São Luís. Por incrível que pareça, deu um terremoto em São Luís. Mas todos os dias nós ouvimos falar de terremotos. E aí a gente sabe que lá a gente aprende em geografia que os terremotos são frutos do deslocamento das placas tectônicas, ou então até mesmo de vulcões que entram em erupção, mas também por conta dos deslocamentos das placas tectônicas. Mas o que João está dizendo? É de que todas as vezes que você ouvir falar de um terremoto, ou de que você presenciar um terremoto, é de que Jesus está voltando, gente.
Jesus está voltando. Aí ele continua, o sol se tornou negro, eclipse solar. E olha como ele descreve da forma perfeita o eclipse solar. Ele diz que o sol se tornou negro como um saco de pelo, um saco de crina. Quando você olha para o eclipse solar, como é que é a feição do eclipse solar? Você vai ver o sol preto e cheio de pelos ao redor dele, o que são os raios de sol. É o que João está dizendo. Todas as vezes que você ver um eclipse solar, se alegre com isso, porque é plena certeza e convicção de que Jesus está voltando. Mas não só terremotos e eclipses solares, mas também a lua toda. Há 2 semanas atrás, nós presenciamos o quê? Um eclipse lunar. E justamente saímos da igreja, 1h30 depois, ao chegarmos nas nossas casas, olhamos para cima e diz, a lua, o eclipse lunar. O que Jesus está dizendo? O que João está dizendo quando abriu esse selo? É de que, que lindo, que bonito é um eclipse lunar. Não, é que está dizendo, alegrem-se os povos. Jesus está voltando. Não esqueçam disso. Alegrem-se os povos e Jesus está voltando. E é lógico, João não era um cientista e nem a astronomia era tão evoluída ao ponto. Mas todos nós sabemos que todas as vezes que existem eclipses no lunar e que conseguimos ver, porque não existe, todo eclipse lunar é total, dependendo do lugar da Terra, ele é parcial ou não, mas sempre é total. Mas todas as vezes que existe eclipse lunar, após o eclipse lunar vem o quê? A lua de sangue, porque o raio do sol acaba refletindo na Terra, batendo na lua, e a lua fica vermelha. E o que João diz? Que a lua toda, ela vai ficar escura, e logo depois ela vai ficar como o quê? Sangue! Como é que João sabia disso, meu povo? Ele era astrônomo? Não era. Ele tinha tecnologia nessa época para saber disso? Não tinha. A astronomia tinha se desenvolvido até esse determinado ponto? Também não. Eles ainda acreditavam que o Sol é que girava ao redor da Terra. Tanto que você vai ver nos relatos bíblicos de que quem parou foi o Sol, na Batalha de Josué, quando, na verdade, o Sol nunca andou. Quem sempre andou foi a Terra, mas eles não tinham tecnologia para isso. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus revela a ele que não só terremotos, não só o eclipse solar, não só o eclipse lunar, mas, consequentemente, a lua de sangue. Isso serve para quê, meus amados irmãos? Para a gente chegar, tirar foto e achar bonito e botar no papel de parede dos nossos telefones ou dos nossos computadores? Não! Isso serve para trazer esperança para nós. As catástrofes que muitas das vezes as pessoas chegam e dizem, por conta fugiu agora o nome, do efeito estufa, não. Por conta do aquecimento global, por conta do homem não cuidar da terra, por conta do homem não fazer isso, aquilo, outro. Então, existem os maremotos, existem as catástrofes naturais. Todas essas coisas, meus amados irmãos, elas existem, não necessariamente por conta disso, mas elas existem para trazer esperança para o povo de Deus. Elas existem para isso. Esses selos existem para mostrar esses fenômenos naturais. Os 6º selos são só sobre fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais, eles existem justamente para demonstrar para nós de que o Senhor Jesus está voltando. Depois ele então vai falar dos meteoros, que na cabeça de João eram estrelas, mas não eram estrelas, eram meteoros. E se hoje, não mais, porque São Luís cresceu bastante, mas por exemplo, na minha infância, quando poderia ainda ficar na rua, e São Luís não era tão grande assim, há mais ou menos uns 28, 30 anos atrás, São Luís não era tão grande assim, muitas das vezes nós ficávamos deitados na calçada à noite e olhávamos para o céu e víamos vários e vários e vários meteoros e estrelas caminhando de um lado para o outro do céu. Hoje, em São Luís, não dá mais para a gente ver isso, e nem dá mais também para ficar na calçada de casa, também não dá mais. Mas essas chuvas de estrelas caindo, elas existem todos os dias, meus amados irmãos. Se você entrar no site do Observatório da NASA, você vai ver que milhares e milhares de meteoros entram na órbita da Terra todo santo dia. Só que por conta da temperatura, eles
se destroem, eles se desfazem. Mas chuvas de estrelas caindo na terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, que cai os seus figos verdes, acontece todos os dias. João está dizendo que é para a gente achar, como, por exemplo, para vender jornal, é claro, né? Vem as manchetes dizendo: eis que um meteoro vai entrar na órbita da Terra e vamos voltar à época dos dinossauros e vai destruir tudo. Tem nada disso. Não se preocupe que nada disso vai acontecer. A não ser que a Bíblia esteja mentindo. Como eu não creio que ela está mentindo, então eu creio que nada disso vai acontecer. Porque todas essas coisas só têm um propósito, segundo João no Apocalipse, é apontar para a vinda do Messias. Todas as vezes, meus amados, que você ver isso, quer seja os nossos irmãos ou até mesmo nós, que venhamos a sofrer perseguição ou ter o nosso sangue derramado por conta do testemunho de Cristo, por conta de todas essas coisas, por conta da fidelidade à sua palavra, ou mesmo por conta dos testemunhos, ou mesmo por conta dos terremotos e dos eventos naturais, das catástrofes naturais, ou dos eventos naturais celestiais e astrônomos, a gente precisa sempre entender que isso é Deus renovando as nossas esperanças de que devemos continuar firmes e perseverantes, porque o Messias está voltando. É Deus dizendo para nós: o Messias está voltando. Da mesma forma como pela primeira vez que o Senhor falou com a humanidade, após a queda dos nossos patrícios, lá no dilúvio, quando termina o dilúvio, ele coloca o arco-íris e diz: todas as vezes que vocês olharem esse arco-íris, não se preocupem, porque isso é uma aliança que eu fiz entre mim e o meu povo. A mesma coisa ele está dizendo aqui: todas as vezes que vocês olharem essas catástrofes naturais, ou esses fenômenos naturais, não se preocupem, porque sou eu dizendo para vocês: continuem, perseverem, porque o Messias está voltando. Mas, meus amados irmãos, ele vai dizer qual é a razão disso. E aí aparece uma metáfora, né? Como ele diz que como o céu recolheu com os pergaminhos, como se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Lógico que isso aqui é metafórico, porque ele vai dizer que os reis da terra se movem para os montes. Se tivesse sido enrolado, os reis da terra não poderiam ir para os montes. Mas por que existem essas catástrofes? Por que Deus usa essas catástrofes? Por que ele não pode, por exemplo, deixar só os sinais da terra, os sinais da astronomia, só os sinais celestiais? Por que ele não pode fazer isso? Porque ele precisa dizer, meus amados, para todo mundo que quem está sentado no trono é Deus. Ele precisa dizer que esses, como ele vai colocar, reis da terra, e vejam, que ele descreve os reis da terra com quatro adjetivos, e esses 4 adjetivos é justamente da completude. Quem são esses reis da terra? São os grandes, são os comandantes, são os ricos e são os poderosos. Tudo é a mesma coisa. Grande, comandante, rico e poderoso é a mesma coisa, só que ele coloca os 4 para dar exatamente o quadrado e fazer a completude, de que ele está dizendo que todos esses governantes, eles precisam entender que quem manda na terra é Deus. Se eles não entenderam os 4 primeiros cavaleiros, os 4 primeiros selos, os 4 cavalos com os seus cavaleiros, de que é Deus quem cria e é Deus quem rege essas guerras para poder instituir reinos e tirar reinos, instituir reinos e destruir reinos, e colocar reis e tirar reis. Se eles não conseguiram entender, é necessário que haja essas catástrofes para que eles possam entender de que o Messias está voltando e o Messias vem como aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e venceu. O vencedor está vindo, o digno está vindo para poder reinar sobre todas as coisas, e estes que lá sentados estão nas suas cadeiras são meros fantoches na mão deste que reina e governa todas as coisas. As catástrofes, elas existem para mostrar a estes reinos que, por mais suntuosos e poderosos que eles possam vir a serem construídos, eles vão de cair. E, meus amados, a nós, 2000 anos depois que isso está escrito, nós podemos contemplar pela vida da história que justamente isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Nós não temos mais um reino
milenar dentro de nós, no meio de nós. Porque é Deus quem coloca reis, quem institui reinos e quem tira reinos. Quem coloca reis e quem tira reis. É Ele quem faz todas as coisas. E não somos nós, não são pessoas humanas. O maior de todos, e eu considero a maior de todas as catástrofes que Deus é quem coloca e quem tira, é justamente a forma como o exército alemão perde a Segunda Guerra Mundial. Ele perde por conta de quê? Por conta de uma nevada. A neve encobre os tanques russos e no dia da Batalha da Normandia, e os tanques russos acabam destruindo os exércitos alemães. Isso foi feito por conta de que era para nevar nesse dia? Era para acontecer isso? Não. A meteorologia diz que não era dia de neve, não era dia de nevasca, não era dia de nada acontecer. Era um dia muito simples, tanto que eles resolveram atacar nesse dia. Mas as catástrofes existem para quê? Para dizer que quem manda nessa terra é Deus. E não é nem o exército, nem o chefe do exército alemão, nem o chefe do exército russo, ou até mesmo o chefe da Tríplice Aliança, que na Batalha de Stalingrado, Normandia, por outro lado. Me perdoe, desculpe. Então, o que ele está tentando mostrar para nós é de que isso é necessário, abalar-se o mundo, para que todos entendam que aquele que se assenta no trono é esse quem manda. Olha o que ele diz no verso de número 16. Ele diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode se ausentar da ira do Cordeiro? E todos aqueles que derramaram o sangue dos inocentes, todos aqueles que derramaram sangue, todos aqueles que se acharam dignos de crer que governam e que regem o mundo, hão de sofrer as consequências por conta disso. Mas, meus amados irmãos, o que tudo isso aqui tem a ver conosco e que lições a gente pode levar para casa, mastigar, ruminar e aplicar nos nossos corações? A primeira delas que eu quero que você entenda, e pelo menos isso acalenta meu coração, é que por mais catastrófico que seja qualquer dos eventos, qualquer evento, quer sejam eventos de guerra, de homem contra homem, quer sejam eventos de morte, derramamento de sangue, fome, ou até os nossos irmãos virem a morrer, ou quer sejam eventos catastróficos de catástrofes naturais, isso não foge da poderosa mão daquele que está sentado e daquele que tem o livro nas suas mãos. Isso não foge das mãos. Aí você pode perguntar: mas pastor, e nós? E se um de nós morrer? E se num terremoto desse alguns dos servos de Deus morrerem? A preocupação não é essa. Porque ele diz muito claramente de que ele viu de que após a morte foi dado a cada um vestiduras brancas lavadas com o sangue do Cordeiro. A preocupação não é essa. A preocupação é de que o Filho do Homem, o noivo, volte logo, o digno volte logo, para que nós possamos nos reencontrar com aqueles que perdemos. Veja o que ele diz no verso 11, quando ele diz: até que se complete o número dos seus conservos e dos seus irmãos. Essa é a nossa tônica, de que essas coisas precisam acontecer para que o Cordeiro volte. Essas coisas precisam acontecer, e todas as vezes que nós olharmos terremotos, que ainda bem que vivemos numa região em que não tem muito disso, praticamente zero, mas todas as vezes que olharmos terremotos, todas as vezes que olharmos catástrofes, todas as vezes que olharmos os fenômenos celestiais naturais, que isso traga esperança para nós. O Cordeiro está voltando, ele está vindo, e a prova disso é justamente de que ele está dizendo: está vindo, olhe para essas coisas, ele está vindo. Para muitos, ele virá com o jugo da ira de Deus, mas para nós, ele virá como um noivo que reencontrará sua noiva, vestida de branco, adornada, para que possamos reinar e governar com ele sobre a terra. A segunda lição que eu quero que você entenda, meus queridos, é que estes selos vão acontecer todo o tempo. Eles não são pontuais.
pontuais, perdão, e nem são lineares. Eles não são, eles sempre vão acontecer. Sempre vão. Se você abrir qualquer livro de história, você vai ver estes selos todo o tempo. Quer seja no Império Romano, quer seja no Império Bizantino, quer seja no Império Turco-Otomano, quer seja no Sacrosanto Império Germânico, quer seja no Papa de Avignon, na briga dos ingleses com os franceses, quer seja na África mesmo é que tem guerra todo dia, quer seja no Oriente, sempre vai haver estes selos. Sempre haverão de ter esses selos e sempre haverá de ter estes selos. Eles sempre irão existir. Basta você, por exemplo, abrir seu livro de geografia, você vai ver que todos os dias, nanometricamente, as placas tectônicas se movem. Todos os dias elas se movem. E vai acontecer o quê? Terremoto. Todos os dias a Terra continua a girar em torno do Sol e a Lua continua a girar em torno da Terra. Mas dia menos dia, a Lua vai estar entre o Sol e a Terra e vai dar eclipse solar. Mas dia menos dia, a Terra vai estar entre o Sol e a Lua e vai ter eclipse lunar. Sempre vai ter. Mas dia menos dia. Por quê? Para que toda geração, até que seja morto e até que nasça, na verdade, todos os conservos e os nossos irmãos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, até que o último deles nasça e todas as gerações tenham esperança de que o Cordeiro está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. As catástrofes para aqueles que têm fé, elas são sinais. E permitam dizer, a desgraça para aqueles que têm fé é simplesmente um sinal da graça de Deus, de que haveremos de nos encontrar com Ele. Que Deus, meus amados, tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra nas nossas vidas.